Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês o recurso do futuro escritor. Ele vai auxiliar aí na produção de frases, de textos, então dá para desenvolver muito bem aí com a turminha. Ó, acompanha a cartas de sinais, onde vai estar auxiliando que a criança entenda para que serve cada pontuação, como ponto final, interrogação, exclamação, dois pontos, travessão, reticências, vírgula, ponto e vírgula, e assim vai. Essa cartelinha, ela vai estar indicando, depois que eles formarem os seus textos, a pontuação. Eu já explico ela, tá bom? Então, vem o tabuleiro. Eu peço desculpas que eu ainda não pude plastificar. Eu não tô em casa, então só improvisei. As cartas futuro escritor. Cada carta indica 10 palavras diferentes que o aluno vai escolher qual delas vai estar utilizando para produzir o texto. Carta início da história, desenvolvimento e final da história. E as cartas surpresa. Jogar até 4 participantes, certo? Grupo de 4. Então, separa aí a turminha em grupos de 4. Indica quem vai iniciar a partida. Pode ser no par ou ímpar, tirar no dado, quem tirar o número maior. Daí, escolheu. O primeiro vai lá, escolhe uma carta, uma fichinha início da história, uma fichinha desenvolvimento, uma fichinha final da história e uma fichinha surpresa. O que ele vai fazer com isso? Ele vai iniciar a história dele. Vai começar a produção de texto dele. Ele não pode esquecer que a história tem que ter o título, que tem que iniciar com parágrafo, para poder dar início à produção dele. Então, vamos lá. Ele vai escolher aqui. Aqui nós temos o astronauta. Então, ele sabe que o personagem principal da história dele é o astronauta. Muita fome, no espaço, a lua, foi incrível, teve medo. Então, ele vai escolher uma dessas palavras para ele iniciar a história dele. Vamos lá. Ele sabe que é o astronauta. Então eu quero falar sobre a lua. O astronauta estava na lua. E olha aqui, qual foi o início da história? Era uma tarde. Era uma tarde, um astronauta, ele se encontrava na lua. Ele vai desenvolver a história dele. Vamos dizer que ele não gostou de uma das fichinhas aqui que ele tirou. Ou ele troca com os demais participantes do grupo dele, aí ele não perde nada. Agora, se ele quiser vir aqui no tabuleiro e escolher outra fichinha, o que vai acontecer? Ele vai perder 5 pontos da estrelinha dele, porque cada palavra equivale a 5 pontos. Então, se ele trocar, ele já perde 5 pontinhos aqui. Daí, ele vai escolher aqui também. Ele pegou a carta surpresa. A carta surpresa dele é umas pegadas, tá vendo? Ele vai ver se essas pegadas fazem parte da historinha dele, senão ele pode estar trocando com os demais participantes, ou se ele vier aqui, ele também vai estar perdendo. Só que a ficha surpresa vale 50 pontos, então ele vai perder 50 estrelinhas, certo? Porque no final ele vai estar marcando aqui. Então, ele escolheu aqui, desenvolveu a historinha dele, ele vai pegar a fichinha, cada aluno vai ter que ter a sua fichinha. Daí, no final, ele vai colocar avaliação. Na primeira jogada, qual foi a palavra que ele usou? Muita fome, né? Ele vai escrever a palavra que ele usou. Vai marcar aqui, primeira jogada. A carta surpresa, ele vai marcar se ele utilizou a carta surpresa, vai colocar um xizinho.
Daí ele vem aqui para os sinais. Na primeira jogada tem várias. Ele usou o ponto final, vai marcar. Ele usou o ponto de interrogação, para cada ponto ele vai estar marcando um xizinho. E no final ele vai somar quanto que deu. Aqui tá falando, cada pontuação, eu não coloquei aqui da pontuação, né? Para cada pontuação, 5 pontos. Então, ele vai somar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 pontos. Vai colocar aqui embaixo, 50. Daí ele vai somar com a carta surpresa. Se ele não trocou a carta surpresa, ele tem 50 pontos também aqui da carta surpresa. E se ele utilizou a palavra e não fez troca nenhuma, daí ele tem mais 5 pontos da palavra utilizada. Ele pode estar utilizando mais de uma palavra, tá? Vamos dizer que aqui na primeira jogada ele utilizou as 10 palavras, então ele ganha 5 pontos para cada palavra que ele utilizar. Quanto mais palavras ele utilizar da carta do astronauta, mais pontos ele vai acumular aqui para o final. Então, qual é o objetivo aqui? Ele ser criativo, utilizar o maior número de palavras que está indicando na carta para desenvolver o texto dele. Legal, né? Então, quem ganha no final? Quem somar o maior número de estrelinhas. É facinho o jogo, é bem intuitivo. Na verdade, é mais um recurso para poder estar trabalhando